Eu não vou, obviamente, dar uma aula de vacinação, nem aula de vacinas especificamente, porque isso é praticamente um curso inteiro de vacinologia. Então, o foco hoje é a partir de, basicamente, duas questões extremamente relevantes. Primeiro, a partir da queda da cobertura vacinal que a gente vem observando nos últimos anos, tanto a nível municipal, inclusive nacional e até mesmo mundial, e as discussões que tivemos recentemente em alguns congressos, como de Medicina Tropical em 2023. Esse ano eu tive a oportunidade de participar também do Fórum da Sociedade Brasileira de Imunologia, também discutindo esse tema. Outra questão ligada a isso é tentar entender por que a gente tem diminuído tanto a cobertura vacinal da nossa população. Então, eu vou dar mais ênfase a gente tentar olhar esse cenário global e vamos tentar fazer uma atividade hoje, vai ser menos teórica, menos aula, e a gente vai fazer um exercício que a gente vai dividir em 2 grupos a turma, para a gente poder fazer uma atividade de reflexão a partir da nossa prática, em particular para quem está na atenção primária à saúde, que é o que representa uma parte do aqui presente. E a gente tentar fazer um exercício tanto na abordagem individual dos nossos pacientes, seja numa consulta de enfermagem, uma consulta médica ou de qualquer outro profissional de saúde que tenha contato numa unidade de saúde com o usuário em relação à sensibilização da atualização do calendário vacinal e também olhar a questão da gestão da unidade básica de saúde, da estratégia de saúde da família, de como vocês estão conseguindo perceber essa diminuição da cobertura vacinal e algumas ferramentas que foram elaboradas pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde para que as equipes que estão territorializadas numa estratégia de saúde da família consigam perceber as populações mais vulneráveis, as populações que são alvo de vacinação e que não estão alcançando essa população para oferecer as vacinas. Então, basicamente hoje, o treinamento vai focar nesse objetivo, tá? Então, como eu já mencionei, eu vou fazer uma breve aula sobre os conceitos na saúde pública, do impacto, da relevância da vacinação, do ponto de vista de saúde coletiva, tá? E depois, às 2h15, mais tardando 2h30, a gente já vai iniciar as atividades do grupo. Hoje deve ser uma atividade mais condensada, a gente vai ter basicamente uma meia hora para a leitura dos textos, que eu vou deixar nos 2 grupos, depois meia hora para cada grupo, totalizando 1 hora ao todo, para que o grupo apresente para os demais a sua avaliação e reflexão sobre aquela atividade que a gente vai desenvolver hoje, tá? Bom, então, primeiro entendimento, né? A gente tem que saber que a vacina tem um impacto absurdamente grande em questões de saúde pública, junto com o saneamento básico e a segurança alimentar. A vacina é um dos pontos cruciais para a melhoria da qualidade de vida da população global a partir do século XX. Hoje a gente tem uma longevidade e uma saúde geral da população, e inclusive independente do extrato social ao qual essas pessoas pertencem, deve ser basicamente esses 3 elementos. E a vacina é um desses pilares. Então a gente tem que entender que a vacina foi um dos grandes avanços técnico-científicos do final do século XIX, início do século XX, que impactou a qualidade de vida que a gente tem hoje no século XXI. Então, se a gente não consegue perceber isso hoje, talvez porque a vacina virou uma questão da nossa vida corrente, parece que é quase que um bem invisível, a gente não percebe o valor que a vacina tem na nossa qualidade de vida e na nossa saúde, olhando-se como saúde pública. Então, a gente tem que entender que várias doenças, né, como poliomielite e varíola, que foram praticamente, a varíola já erradicada no planeta na década de 80, e o poliomielite, basicamente hoje, o pólio selvagem só circula em 2 países no mundo, já são doenças consideradas passíveis de erradicação através de vacinação. Isso é um grande feito que a humanidade conseguiu fazer através da tecnologia da vacina. E outras doenças transmissíveis, elas também são potencialmente controladas e até eliminadas, como, por exemplo, as Américas e o Brasil conseguiu eliminar o sarampo, a rubéola e a rubéola congênita a partir do início dos anos 2000. Nós vivemos um surto de sarampo nas Américas, em particular no Brasil, entre o ano de 2017 e 2019, devido à queda da nossa taxa de cobertura vacinal. E o último caso detectado de sarampo autóctone no Brasil foi em 2022. Significa que a gente conseguiu recuperar
a nossa capacidade de controle e eliminação de transmissão no nosso território do Ceará. Tá? E lembrando que o Programa Nacional de Imunizações no Brasil, ele contempla, não é só criança, muitas das vezes a gente quando pensa em vacina, pensa só na população infantil no primeiro ano de vida, que é o calendário de vacinação, que geralmente a gente oferece de rotina numa unidade básica de saúde na estratégia de saúde da família. Só que os outros ciclos de vida da população também são contemplados com um calendário vacinal que é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem, além das crianças, o calendário vacinal do adolescente, dos adultos, dos idosos e de populações específicas, como, por exemplo, gestantes ou povos indígenas. Com isso, a gente totaliza, hoje ofertado pelo SUS, 48 imunobiológicos, 31 vacinas, 13 soros e 4 imunoglobulinas. O Brasil tem um dos maiores programas e mais completos de imunização do planeta. A gente tem que agradecer de viver num país que, apesar de todas as desigualdades e dificuldades econômicas que a gente hoje tem um PNI que oferece isso gratuitamente para a população. Tá? E lembrando-se que vacinas são produtos imunobiológicos, de origem imunobiológica, extremamente seguros e estimulam o quê? O nosso sistema imunológico de ter a capacidade de responder frente a agentes infecciosos e proteger não só o indivíduo. A vacina tem um duplo componente, ele protege o indivíduo e a população que tem contato com esse indivíduo imunizado, ou seja, ela tem a capacidade de proteção individual e coletiva, uma vez que você garanta o quê? Altas taxas de cobertura vacinal. E é uma estratégia fundamental de saúde pública, né? E lembrando-se que os estudos todos que mostram que a custo-efetividade, ou seja, o custo financeiro de você investir na tecnologia de vacina, seja na produção, na aquisição, a partir de laboratórios produtores, montar a logística de salas de vacinação e você oferecer essa tecnologia à população, ela é uma das tecnologias de saúde mais custo-efetiva que nós temos disponível hoje para a saúde. Então, é um recurso que a gente não pode desperdiçar. Agora, como é que a gente avalia uma introdução de uma vacina nova? É importante a gente entender que qualquer vacina que é incorporada no sistema público ou privado de saúde, como uma oferta de proteção coletiva e até mesmo individual, é muito importante entender que você tem que levar em conta a eficácia do produto que está sendo desenvolvido e, ao mesmo tempo, a segurança. Então, esse estudo, quem tiver interesse depois, é um artigo de revisão do New England, que foi publicado no ano de 2022, é um estudo que tenta mostrar uma revisão de literatura sobre o entendimento da segurança da vacinação e o papel dos órgãos reguladores, no caso especificamente norte-americanos, que são equivalentes à nossa Anvisa e Ministério da Saúde, que é o FDA, que é o equivalente à Anvisa, que regula o licenciamento de drogas e medicamentos nos Estados Unidos, e o órgão do CDC, que equivale ao Secretaria de Vigilância em Saúde dos Estados Unidos, que é o Centro de Controle de Doenças Preveníveis. Então, primeira questão, o que sempre é levado em consideração por esses dois órgãos para determinar o licenciamento e recomendação de vacina? Você tem uma série de itens que são elencáveis, todos preferencialmente juntos, e tentando contemplar todos esses itens para que uma vacina seja lançada e seja licenciada no país. Segurança é fundamental e eficácia são dois eixos fundamentais. A equidade, ou seja, a capacidade de você oferecer para a população de forma o mais acessível e de forma equitativa para a população que tem acesso a esse produto. O efeito do impacto na saúde pública, ou seja, se você vacinando a população, você vai reduzir a transmissão, por exemplo, daquela doença. O custo-efetividade, que envolve questões econômicas. Efeito de imunidade da comunidade, que a gente chama de proteção de rebanho ou imunidade coletiva. Tá? Fornecimento e armazenamento de vacinas é fundamental. Entender redes de frio, se é uma vacina que depende de refrigeração ou congelamento. Compatibilidade com o cronograma de vacinação vigente, para ver se você consegue combinar nas visitas ao consultório médico ou de uma unidade básica de saúde a combinação dessas vacinas. Aceitação pública da vacina, isso é uma questão que cada vez mais está em debate devido à hesitação vacinal. Idade, quando é mais provável que a doença ocorra, ou seja, você usa dados epidemiológicos da prevalência ou incidência de uma determinada
cada doença por faixa etária para você priorizar aquela faixa etária mais vulnerável à infecção. O efeito da idade na resposta imune, isso é fundamental. A gente sabe que os extremos de idade, seja uma criança menor de 6 meses, o sistema imunológico ainda não é maduro, ou uma pessoa idosa, geralmente a partir de 75 anos de idade, você já tem um envelhecimento do sistema imunológico que possa afetar a capacidade de proteção desses indivíduos. A duração da resposta imune, isso é fundamental, saber se precisa de doses de reforço daquela vacina, necessidade de booster, que acaba sendo booster, que é o reforço ao longo da vida desses indivíduos, tem que ser planejado. Tentar minimizar o número de doses. Hoje a tendência com as novas plataformas de tecnologia de vacinação que são vacinas que tendem a ser mais potentes e que, se tem um entendimento melhor do sistema imunológico, você tenta produzir vacinas que reduzam o máximo possível a necessidade de doses subsequentes de imunização. Claro que isso é extremamente complexo, inclusive depende da própria capacidade de mutação do agente infeccioso, como a gente vê, por exemplo, o vírus influenza ou Covid. E, mais importante, a simplificação do cronograma de imunização. A gente sabe hoje que um dos grandes desafios é que, com o número de vacinas ofertadas, a complexidade do calendário é maior. Tá? E, por outro lado, olhando a população que se beneficia. Então, isso é um outro parâmetro extremamente importante. Então, crianças e lactentes, para serem imunizados, é fundamental, que é a faixa etária que o indivíduo, no início da sua vida, vai ter os primeiros contatos com os agentes infecciosos, são vulneráveis à complicação e devem ser preferencialmente vacinados nessa idade. Gestantes, devido não só à proteção materna, mas à proteção também do feto, através de imunização passiva ou pós-nascimento, com os anticorpos que também são passivamente passados para a criança e que dura uma imunidade até de 6 a 12 meses após o nascimento dessa criança. Pessoas com imunidade induzida pela vacina que diminui ao longo do tempo, então você tem que entender como é que a vacina vai fazer com que a pessoa tenha uma proteção que seja o mais duradoura possível. Em idosos que não respondem à vacina, a gente já mencionou isso, que a gente chama de imunossenescência. Então, o envelhecimento da população hoje é cada vez maior e essa população que muitas das vezes foi vacinada quando jovem, muitas das vezes vão precisar de doses de reforço, de vacinas que foram feitas quando jovens ou vacinas específicas para a população idosa, que é mais vulnerável a algumas infecções, são mais incidentes nessa faixa etária. E outro grande desafio é a dificuldade de acesso. Então, a gente tem que garantir a acessibilidade desse imunobiológico a toda a população. Então, o Sistema Universal Público de Saúde é uma forma de você ter essa distribuição mais equitativa. E também a gente tem que levar em conta as pessoas que permanecem não vacinadas por escolha. Esse é um dos grandes desafios que a gente vem cada vez observando mais ao longo do tempo, da hesitação vacinal e até mesmo a recusa vacinal. E isso é uma questão que está muito ligada à nossa prática enquanto profissionais de saúde, de saber como se comunicar com esses indivíduos. Tá? Então, continuando a avaliação do impacto na saúde pública, a hesitação vacinal é o grande desafio que a gente enfrenta hoje. Então, o que significa a hesitação vacinal no mundo atualmente hiperconectado, através de rede social, uma inundação de informações que muitas das vezes não têm qualidade ou muitas das vezes são informações falsas, que a gente chama de fake news. Então, isso está dentro de um conceito mais amplo que foi desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde, chama infodemia. O que é infodemia? É uma epidemia de informação. A palavra é muito clara. Hoje a gente é inundado por uma quantidade absurda de informações através da rede social, muitas das vezes contraditórias, uma quantidade gigantesca que a maior parte da população não tem capacidade de assimilar. Gente que é profissional de saúde, que foi treinado para saber entender tecnicamente, de forma mais adequada, uma informação de saúde, nós temos dificuldade, o que dirá a população que nós prestamos assistência. Então, a infodemia é esse excesso de informações que inclui as informações falsas ou enganosas, principalmente em ambiente digital. Isso faz com que gere, muitas das vezes, através dessa desinformação, prejuízos à saúde pública. Por exemplo, o surto de sarampo que a gente vivenciou no Brasil e em outros países como a Europa e os Estados Unidos no mesmo período, na segunda metade da década passada, foi muito decorrência de falsas informações que foram disseminadas sobre riscos inexistentes, maior parte das vezes, em relação às vacinas. Tá? Então, isso é extremamente importante.
Então, agora a gente tem que entender que qual é o impacto disso numericamente. Para cada 3,5 a 5 milhões de mortes que a gente pode evitar com vacina, a gente se deixa de vacinar, a gente está deixando de ter um impacto de quase 5 milhões de pessoas que estão protegidas de morrer em decorrência de doenças imunopreveníveis. Tá? E isso seriam mortes adicionais que a gente teria se a gente não oferecesse nenhuma vacina. Ou seja, hoje no mundo a gente teria praticamente 5 milhões de pessoas morrendo a mais por ano em decorrência de falta, por exemplo, de acesso à vacina. No Brasil, no ano de 2022, o que se observou, né, essa foi a última avaliação da série histórica, 2023 ainda está em análise, a cobertura vacinal foi a pior no Brasil nos últimos 30 anos. Isso é muito preocupante. Tá? E o Brasil está entre os 10 países com maior perda de cobertura vacinal entre todos os países do mundo. Ou seja, o Brasil, quando você olha o mundo globalmente, se diminuiu globalmente. O Brasil está entre os líderes dos 10 países que mais se perdeu cobertura vacinal no nível global. Então, isso é um dado muito preocupante. Aqui, por exemplo, o acesso de risco de pólio no ano de 2022 da OPAS, em que, por exemplo, a gente olhando que pintado de vermelho são os países que mais se perdeu cobertura vacinal. O Brasil está entre esses países em 2022 de matéria de diminuição da cobertura vacinal do pólio. E a gente olhando o nosso micro-universo, no caso, o estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio ficou em penúltimo lugar em matéria de cobertura da vacina oral da polio no ano de 2022, sendo com apenas 55% da população alvo vacinada naquele ano. Ou seja, o estado do Rio foi dos 23 da nossa federação, foi o 22º lugar. O último foi o Acre. Isso é vergonhoso. Já está falando da nossa realidade, do nosso estado do Rio. Isso é vergonhoso. Então isso é uma questão que a gente realmente tem que estar muito atento. Aqui, para a gente olhar uma série histórica da cobertura das vacinas do calendário, isso aqui seria a cobertura média de vacinação, desde o ano de 1983 até o ano de 2021. Ali a gente vê que, basicamente, a gente teve uma alta taxa de cobertura vacinal até o ano de 2015 e, a partir de 2016, essa queda foi sustentada a partir do ano de 2016. Então, isso é mais um dado para mostrar como a gente está... Não é só a vacina de pólio, ali seria o conjunto de todas as vacinas oferecidas para crianças menores de 1 ano. Então, tem várias causas já foram elencadas para essa baixa cobertura vacinal. Primeiro, falta de gestão de vacinadores, de pessoal, de agentes comunitários em muitas áreas do Brasil. Falta de treinamento e profissionais qualificados, alta rotatividade de profissionais nas unidades de saúde. Falta de comunicação efetiva, de informações detalhadas e precisas sobre vacina baseada em evidência. Isso é um grande desafio que a gente enfrenta no nosso dia a dia, no atendimento individual. Falta do destaque da importância da vacina como prevenção de saúde da criança. Pouco se discute, ou pouco se fala isso, seja nas mídias sociais, seja na mídia convencional, ou seja mesmo até na nossa prática no dia a dia dentro de uma unidade de saúde. Falta de maior envolvimento de nós, profissionais de saúde, para entendermos que vacina é prioridade das nossas atividades. Muitas vezes no dia a dia, na correria, a gente esquece, simplesmente, de falar sobre vacina para os nossos pacientes. Falta de uso de canais de comunicação mais abrangentes, ou seja, a discussão de vacina hoje está muito segmentada e ela está muito fechada em bolhas. E isso é uma questão muito difícil de muitas das vezes se romper essas bolhas com informações efetivas. Falta de promover a conscientização e educação sobre a vacina. Então, a educação permanente e a educação em saúde da população faz parte desse processo. E falta combater a desinformação e mentira sobre vacina. Isso eu acho que é um dos maiores desafios que a gente enfrenta hoje. Tá? Bom, então, aqui é para a gente resumir basicamente isso que foi discutido. Teve um workshop no ano de 2023 sobre planejamento e recuperação de cobertura vacinal. Um dos eixos era exatamente a comunicação e desinfodemia. Isso foi um dos procedimentos que foi realizado pela Organização Pan-Americana de Saúde e o Ministério da Saúde no Brasil para tentar estabelecer estratégias de combate a essa situação. E a gente vai tentar dar um pouco de ênfase nessa discussão hoje. Então, esse foi a
MNVSA, que é o Movimento Nacional da Vacinação, que você tem um site ligado ao Ministério da Saúde, dando todas as informações e material didático sobre o assunto. Ações de microplanejamento, eu não sei vocês que estão aqui da atenção básica, mas a atenção básica estadual fez um workshop, inclusive a Cássia, na época, teve a oportunidade de participar dessas oficinas de microplanejamento, que é o quê? Você olhar o seu microterritório, a área de uma estratégia de saúde da família para tentar entender como é que está funcionando a cobertura vacinal e os motivos de potenciais diminuições da cobertura vacinal a nível de microterritório. Tá? E combate à desinformação através de material didático, de informação nas redes sociais com informações qualificadas e tecnicamente corretas. Bom, a princípio era isso que eu queria passar para vocês. Vocês veem que eu não falei de uma vacina específica, não falei como é que ela funciona, não falei como a gente vai fazer uma estratégia de vacinação de uma vacina específica. Então, a gente agora, a partir de agora, deixa eu ver a lição, 2h10, a gente vai ter uma meia hora, eu vou pedir. O ideal é que todo mundo tente se organizar, até idealmente, eu vejo que aqui tem colegas enfermeiros e médicos que são até mesmo da mesma unidade. São 2 grupos, eu vou pedir para se juntar, dividir a metade da turma no grupo 1, metade da turma no grupo 2, tentar nesses grupos ficar o médico e a enfermeira da mesma unidade no mesmo grupo, porque isso facilita a discussão de algumas informações que a gente vai discutir, em particular com o grupo 2. Tá? O grupo 1, a gente vai ter uma atividade que vai ser um texto de 6 páginas, simples de ser lido, que é uma vivência a partir de um treinamento do Medscape, que foi feito para médicos, mas abrange qualquer profissional de saúde. Apesar do texto ser dentro de uma realidade nos Estados Unidos, é a mesma realidade que a gente vivencia no Brasil, que é um médico, ou pode ser um enfermeiro, ou qualquer outro profissional de saúde que está atendendo uma mãe com uma criança que está completando 1 ano, que vai ter que completar seu calendário vacinal nessa idade, e a mãe chega com um questionamento, uma hesitação vacinal. Esse texto traz algumas estratégias de comunicação eficaz para você, enquanto profissional, saber entender o modo de visão que aquela mãe tem em relação à vacina e como você pode ajudar a desconstruir essa, muitas das vezes, uma dificuldade de entendimento da importância da vacinação ou um temor de vacinar o filho. Então é um texto simples que eu vou querer que o grupo 1 vai se dividir, vai fazer essa leitura do texto, eu vou querer que vocês debatam a partir das técnicas que são propostas no texto e a partir da reflexão de vivência prática que muitas das pessoas têm no dia a dia quando lidam com uma pessoa com hesitação vacinal. O grupo 2 já é um grupo de planejamento dentro da sua área de estratégia de saúde da família, a partir do manual, não é o manual todo, obviamente, eu peguei apenas um fragmento que está mais ligado à equipe que vai estar fazendo a abordagem da população, que é para fazer a adesão vacinal com atividade de vacinação de alta qualidade, que chama AVAC, que é dentro desse conceito do microplanejamento, num bairro ou no território daquela unidade de saúde. Então, aí vai partir muito da vivência prática que vocês têm, inclusive o entendimento do território, seja numericamente, ter uma noção. Né? Eu também trouxe aqui, caso o grupo que for trabalhar com isso tenha dificuldade de saber enumerar qual é a sua população do seu território, eu imagino que vocês tenham conhecimento. Eu trouxe os dados, apesar de desatualizados, eu trouxe a população e o número de famílias por área de abrangência no município, apesar de ser do ano de 2017, mas serve como referencial. E vai ter uma tabela para vocês preencherem a partir desse exercício, de vocês entenderem qual, dentro do seu bairro, do seu território, qual é a população mais vulnerável que vocês conseguem identificar, mapear no seu território, que tem que ser priorizada a vacinação. Então, é um exercício prático. E esse segundo grupo vai discutir esse exercício e a sua vivência, a sua prática na questão da busca ativa de vacinação da sua população no seu território. Tá? Então, hoje vai ser basicamente um momento de debate, quem vai falar mais são vocês. Daí a gente vai aproveitar e vai tirar as dúvidas e avaliar as nossas dificuldades e o que a gente tem conseguido avançar nesse sentido. Tá? Gente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Escolheram para representar o grupo aqui um pequeno debate nessa tarde de terça-feira ensolarada.
só interromper. Eu só vou pedir por gentileza, não sei se todo mundo te conhece, só você se apresentar e qual Todo unidade. mundo me conhece, sim. Eu tenho 3 anos de município e 1000 de rodada. Então, eu sou a Fernanda agora do Manejo. Bem, Prazer, Fernanda. igualmente. E aí esse artigo trouxe, assim, mudando mentes sobre a vacinação, né? Ele vem trazendo estratégias de como a gente deve abordar, assim, cognitivamente. Aí traz uma questão toda da psicologia, como a gente deve acolher e convencer aquela família, né? Geralmente as mães trazem crianças para poder vacinar. E aqui eu trouxe um exemplo de, o nome da mãe é Jane, mas aqui poderia ser Maria, né, no Brasil. 36 anos de idade, mãe de 3 filhos, os 2 filhos ela vacinou direitinho, a caçula de 1 ano de idade, ela viu na internet os negacionistas e aquelas informações assim que a vacina, né, pode virar jacaré, vira sapo, traz doença, aquela coisa toda ao contrário, e ela não quer vacinar a menininha dela de 1 ano. E aí o autor, que é o Gregory Poland, né, deve ser Maria Mulher, Gregory Caroline Poland, tá, de 2015, aí trouxeram estratégias psicológicas para abordar essa mãezinha com a neném de 1 ano que não quer vacinar. E aí trouxe estímulos cognitivos preferidos em tomada de decisão na área da saúde. Aí vem trazendo assim. Eu coloquei só para. Claro, vocês não vão conseguir ler, mas só para ter uma noção do que ela vai falar. Das figuras, né? Dos usuários que aparecem aqui no Brasil também. Negacionista, né? É aquele que chega descrente de tudo, que traz os dados científicos, às vezes usurpados, às vezes reais, a gente mostra que eles não acreditam, né? E aí, ao longo do tempo, a gente tem que estabelecer confiança e de uma mensagem real daqueles dados estatísticos para convencer o cidadão de que a vacina funciona. Esse eu acho que é o mais difícil de mudar, né? Tem lá o analfabeto funcional, que aqui no Brasil é assim, né? Esse eu acho mais fácil, ele não consegue entender, ele fica assim, é isso mesmo? Né? Escuta falácias da comunidade, aquela coisa mais solta. Não entende nada de estatística, ele acha que 1 em 1 milhão é todo mundo que fica doente, uma coisa meio surreal assim. E aí tem que desenhar para essa população entender que a vacina funciona, explicar o beabá, né, a eficácia, assim, muita fala, muito diálogo para poder convencer essa pessoa. Tem aqui acho que aqui também não tem muito desse, o heurístico, né, que na psicologia diz que é aquela coisa do HPV, até que a colega estava falando, né, a população se lembra que uma menina adolescente neurológica passou mal com uma vacina do HPV, mas não era nada disso. Aí tem aquela falácia, aquela situação assim, que aconteceu, que a população liga para a vacina, mas não é nada daquilo, aquilo foi, né, explica pra gente, não? Quem é que pegou o fio da meada do HPV aqui em Resende? Não sou tão antiga, a Josi acho que lembra, né? Olha, a gente está muito velho. Enganados aí eu vi no Google. Porque assim, ficou aquela fala, né, que a menina teve uma reação à vacina e nem todo mundo prestou atenção no feedback que os órgãos de saúde deu. E aí ficou essa fala e todo mundo fala, não vou vacinar minha filha porque teve uma menina que teve o corona na vacina. Não sabe que o corona foi, não sabe que a menina tinha, não sabe nada. Só resolveu não vacinar baseado num fato, uma história antiga de uma criança no meio de toda a população. Isso aí foi uma situação heurística. Complementando a fala da Fernanda ali, só para entender esse termo, que é uma palavra um pouco mais complexa, é aquela pessoa que baseia a sua experiência em cima da sua memória pessoal. Então, me lembro de um caso de uma pessoa que aparentemente teve uma reação vacinal, logo isso é muito mais comum por conta da sua lembrança de um caso do que eventualmente, de fato, seria. Então, a pessoa fica com a sensação, basta uma lembrança de uma situação dessa para que aquilo se torne extremamente comum, porque ela se lembra dessa coisa.
Diga, Marcelinha, você André falar a nossa experiência lá, o que aconteceu lá. A Serrinha Capelinha é bem fechada para a vacina de HPV, porque essa criança é família da Serrinha e da Capelinha. criou uma memória coletiva. Exatamente. Na comunidade. E eles são completamente fechados e não aceitam fazer. Eles tomam todas as vacinas. A HPV não aceitam fazer. Por mais que você fale, não aceitam fazer. Assinam, Uma sequela até hoje. entendeu? Assinam termo, fazem o que tiver que fazer, mas os pais não aceitam fazer. A não ser as pessoas que foram morar há pouco tempo e que não têm esse conhecimento, não conhecem, aí sim, mas as famílias que já são dali, que são antigas, entendeu? Então, eu tenho isso. Ou seja, isso que ela está descrevendo, uma experiência dentro dessa, digamos, estilo cognitivo coletivo, porque criou uma memória coletiva na comunidade da Serrinha. Então, criou uma resistência seletiva a uma vacina. Então, é interessante ouvir um pouco a experiência que a Andréa está relatando, que esse é um tema extremamente complexo e nem sempre a reação é contra todas as vacinas. Às vezes é seletivo, às vezes é um indivíduo, às vezes é uma família, às vezes é uma comunidade. Então é importante entender essa dinâmica para saber acolher por exemplo, essa comunidade e tentar, ao longo do tempo, construir, vocês que são uma equipe antiga na área, criar uma relação de confiança. Eu tenho certeza que a população tem, de vocês, talvez, com essa vivência, mesmo que hoje ainda seja difícil convencer, gradualmente trabalhar a recuperação da confiança. Então, a gente Esse é um tem tentado desafio. fazer isso com as pessoas que estão indo, que são moradores novos, que não têm o conhecimento da história, E que possam ter experiências aceitam positivas. fazer, aí a gente faz e tenta mostrar para a população que não houve nada, entendeu? Uma nova E memória. tentando trazer um Só novo olhar, né? A Fernanda, como ela vem descrevendo muito bem, você tem as estratégias de abordagem. Então, por exemplo, nesse estilo cognitivo, holístico, ele sugere atrair outras heurísticas. Já que você trabalha muito com a memória, e a memória está muito ligada à questão afetiva, é também mostrar outros exemplos, no caso, positivos. Então, é uma forma de você confrontar realidades diferentes com aquela. Aquela situação é uma realidade. A comunidade vivenciou isso. Você não pode desprezar essa experiência coletiva. Você não pode negar a experiência coletiva. Você não pode simplesmente desqualificar ou ignorar. Você tem que reverter essa comunicação tentando mostrar outros aspectos que também tragam memórias e lembranças ou exemplos concretos da vida que sejam positivos, antagonizando essa visão negativa. Ou seja, é um trabalho de comunicação, sem sombra de dúvida, de psicologia social. A gente que é profissional de saúde, mesmo a gente não sendo especializado na área, a gente lida com a população, lida com o paciente e lida com comunicação o tempo inteiro. A gente tem que saber usar essas ferramentas para melhorar a nossa capacidade de diálogo com a comunidade. Pode continuar, Fernanda. Aí o próximo estilo de pessoa, né, com essa dificuldade é o do efeito adesão. São as que escutam. Se os outros não estão fazendo, igual da Covid, né, tem acontecido muito. Porque não vou tomar a vacina da Covid porque também ninguém está tomando. E aí eu vou recusar de fazer vacina. Então, a lógica é procurar entender os influenciadores primários. No momento não tem como por causa da internet. A informação corre igual rachio de pólvora, né? Então não tem como identificar quem falou primeiro. Não existe isso. Apontar as inconsistências lógicas e trazer dados, né? Para ver se convence a pessoa daquilo. E usar abordagens de normativa social e autoeficácia, convencer aquele cidadão de que a vacina da Covid eliminou e foi a quase zero os óbitos e acabaram as UTIs para a Covid, que existiam unidades de terapia intensiva só com doentes de Covid que matavam. Depois da vacina, isso se tornou escasso. Então, convencimento assim, de médio e longo prazo, né? É difícil.
qualquer um desses perfis é um desafio para a nossa prática. A gente tem que ser capaz de perceber pela expressão verbal do paciente a qual grupo ele pertence, né, Fernanda? E no texto, ele cita que nem sempre a pessoa é somente um estilo cognitivo. Às vezes ele até coloca, tem um estilo primário, mas às vezes tem o que ele chama de componente secundário e terciário. Às vezes ele mistura estilos. Então, na expressão verbal e pelo esse estilo cognitivo, você tenta identificar esse perfil e trabalhar em cima desse perfil. Às vezes vem passando de vacina de um jeito, a gente convence, no retorno já vai melhorando ou piorando, porque pesquisa na internet em fontes duvidosas, e fica mais difícil da gente convencer para a próxima etapa. É um desafio diário, tá? E tem um pensamento analítico disso tudo, né? Que a pessoa que chega lá, eu quero ver os dados para que eu possa tomar uma decisão. É bem difícil, quer ver aqui númerozinho, manual, a normativa de vacina lá na bancada da sala de vacina, folheia, né? Eu passei muito isso quando a HPV pulou de 2 para 1 dose só, que as mães chegavam lá, eu quero ver, isso aqui é nota técnica, como é que pode? Vocês estão economizando uma dose. Eu falei, não senhora, a normativa está aqui, eu estava na mão da mãe da criança, para poder ela ler e entender de forma analítica que aquilo ali é uma dose só. Complicado, né? Eu vou citar um exemplo ao contrário aqui do efeito adesão, né? Que eu falei da Covid de forma negativa, mas da dengue, onde eu estou agora, funciona de forma positiva. As crianças, né, de 10, 14 anos começaram a chegar lá com uniforme de escolas particulares, foram filhos de dentistas, filhos de profissionais da área da saúde, filhos dos próprios médicos que atendem lá. E nisso, aquela população mais leiga, mais externa, ficou olhando, ele está vacinando meu filho, não? Aí eu falei, mãe, então, essa vacina da dengue custa R$450 uma dose na clínica Felicitar, ele está economizando R$900, porque são 2 doses. Que então, se o filho do doutor está dando, então eu vou levar. Aí começou a vir o pessoal mais ali da Itapuca, mais por trás da Vila Julieta, começou a trazer as crianças para vacinar da dengue também. Só porque viu fazendo. Isso que a Fernanda falou, gente, isso é um dado muito interessante e positivo, eu acho muito legal. Porque a gente é profissional de saúde, nós não deixamos de ser um espelho e até um modelo para a população que a gente atende. A gente, no mínimo, tem que ser coerente com o que a gente diz e o que a gente faz na nossa vida pessoal. E assim, acho interessante isso mencionar que os profissionais de saúde que trabalham lá, filhos de médicos ou de outros profissionais, estão indo lá vacinar e a população vendo, isso também serve de exemplo para a gente. Ou seja, se nós temos os nossos filhos, os nossos familiares, né, que a gente deseja vacinar, parece que uma coisa boba, mas se você leva o seu avô para vacinar para gripe no posto de saúde, que às vezes até onde você trabalha, no posto que você é conhecido, você olha, eu estou levando meu pai para vacinar. Aí você cria um vínculo de confiança que é a partir do exemplo, que é a normativa social. Porque as pessoas gostam de seguir normas sociais. Se você vê pessoas que são modelos ou exemplos a serem seguidos fazendo isso, né? Eu digo, os influenciadores positivos, você traz um benefício muito grande. Às vezes você, na sua comunidade, com a sua postura, você acaba virando um espelho positivo para a sua população. Diga, vai. Eu trabalhava numa outra unidade e a gente fazia o trabalho de educação e saúde ainda oficiais, tá? Mas... Fernanda, muito obrigada. Você não quer completar a sua fala antes da Valéria falar? Talvez você queira debater com ela. Talvez você não concorde com o que ela diz. Mas na verdade é só um depoimento mesmo. Uma estratégia que a gente usou no grupo foi, durante a educação e saúde, eu me vacinei na frente de todo mundo. E isso fez com que naquele dia, a grande maioria dos presentes lá fizeram a vacina. Na época foi a influenza. Entendi. Naquela primeira leva da influenza. E foi uma coisa bem positiva. Então, Valéria, está vendo? Acho que isso que ela acabou de ilustrar é um exemplo prático, positivo da nossa prática na nossa unidade de saúde. Para tentar desconstruir o que a sociedade solidificou de forma errada. Então isso leva tempo e na exemplificação, acho que quantos anos? Não dá para quantificar, né, doutor? Não. 5, 10 anos, 15 anos.
E eu acho que o mais importante disso tudo, às vezes eles olham os grandes números e às vezes não se desanimam. Mas se a gente tem essa capacidade de trabalhar no nosso território e a gente conquista com as nossas práticas, com uma informação de qualidade, uma relação de confiança e principalmente dando exemplo, te garanto que você pode não resolver o problema da cobertura vacinal do país, mas se você já melhora a sua cobertura vacinal do seu território, isso já é um grande feito, entendeu? Acho que parte disso que a Fernanda trouxe, o exemplo que a Valéria trouxe, acho que é isso que a gente tem que tentar fazer na nossa prática, tá? Fernando, obrigado. Não sei se o resto do grupo quer acrescentar alguma coisa, comentar, debater, questionar, discordar, porque também nem tudo que é dito a gente tem que concordar, né? Parabéns. A questão, gente, é que, boa tarde, meu nome é Valéria, né? Sou médica de Itapuca, e o nosso grupo, ele é composto de pessoas realidades muito diferentes. A gente tem a área rural, a gente tem a área urbana, com acesso fácil, então assim, a gente decidiu mostrar as diferentes realidades em vez de estar tentando homogeneizar, porque seria impossível, né? Cadê a André? André está ali. Então, assim, o que a gente discutiu foi em relação ao quais são as atividades da vacinação e das estratégias que podem ser montadas diante de cada realidade, utilizando esse controle de qualidade, vamos chamar assim, né? Através do Programa Nacional de Imunização. Então, assim, como as realidades elas são muito diferentes, o primeiro passo para isso seria a identificação do seu próprio território, né? A identificação da população e a distribuição dessa população em grupos vulneráveis, né? E o motivo pelo qual existe algum grau de resistência em relação à vacina e quais são as dificuldades que são enfrentadas diante dessa população, né? Como a equipe é multidisciplinar também, então existem, os profissionais, eles são de diferentes níveis também. Então a participação dessas diferenças acaba contribuindo para uma tentativa de resolver essa situação, esse problema da baixa cobertura vacinal, né? Então, obviamente que os objetivos do resgate a essa cobertura para o máximo possível seria o principal objetivo, utilizando de ações que sejam capazes de mobilizar essa população e atrair para a unidade. Ou o inverso, a gente ir até essa população, que no caso da área rural, o acesso é muito difícil. Então, muitas vezes, a pessoa tem que ir a pé, né, o acesso realmente é muito difícil. Então, assim, chegar até o posto, às vezes, é mais complicado. Algumas questões que foram levantadas também é a dificuldade que se tem do acompanhamento do processo da distribuição do fornecimento vacinal. Seria uma outra dificuldade para o acesso da população à vacina. E assim, como a gente tem uma estatística montada aqui, no nosso caso, a estratégia são 2 equipes, então a diferença de priorização dessa comunidade, que é também um outro fator que a gente teria que fazer um levantamento dessa realidade populacional para a gente poder priorizar qual população que a gente deve atingir, né? E como existe um protocolo, né, de priorização grau 1, 2 e 3,
em que o grau 1, a priorização 1 seria aquela área em que tivesse de 70% a 80% da população-alvo, a 2 de 5 a 15, se não me engano, e também o grau 3, 5%. É 5% ou menos. 5% ou menos da área que a gente pode encontrar da população. Quer dizer, se a gente tiver esse conhecimento e priorizar essa população, a gente vai, obviamente, tentar alcançar o maior número de pessoas, então a gente vai priorizar de 70% a 80% da população-alvo. A gente identificando essa área, as ações podem ser concentradas nessas áreas. E a gente divide, né, a população vulnerável em menores de 5 anos, a gente optou, gestantes, idosos, a gente tem área encarcerada e pós-encarceramento também, que seria um outro foco, né, para a gente. Temos imigrantes na nossa área, eu não sei, assim, mas também não é só questão de migrante, a gente tem migração internacional, a gente tem uma população que chega realmente de outros países, mas a gente tem, aqui a gente está num foco que é perto de Minas, é perto do Rio, é perto de São Paulo, então a gente tem um foco migratório das pessoas também bastante intenso, o fluxo, né, aqui nesse nosso miolo é bastante intenso. É uma outra visão que eu acho que é necessário a gente Só complementando, Valéria, isso que você falou da população migratória, é claro, além da população internacional, como ela lembrou bem, a gente tem que lembrar que a gente, Resende é particularmente muito vulnerável para a circulação de pessoas por conta de quê? O que a gente tem na cidade que faz com que pessoas do Brasil todo venham para cá? Academia Militar. Academia Militar. Tem uma rodovia que corta. Então, a Academia Militar aqui acaba sendo um polo de atração de pessoas do Brasil todo, né? E essas pessoas muitas das vezes vão residir nos bairros que vocês fazem cobertura. Às vezes a pessoa vem do norte, às vezes vem lá do extremo sul, né? Então, a gente tem que levar essa mobilidade da população que em Resende tem muito. Um outro tópico, né, também, essa questão da localização de população disseminante. Então, na verdade, esse grupo de pessoas que vem aqui, eles se hospedam aqui, eles se instalam aqui, não são só de passagem. Então, esse é uma área de bastante foco de disseminante, né? A população de difícil acesso, André, você quer falar? Que é mais a sua realidade? Sim. Já? Ou você terminou? Não, pode falar. Pode. Que depois eu vou complementar. Não, melhor você terminar, que aí depois eu falo mais fácil. Fica à vontade, Né? você. Porque assim, se Você você tem me tanta deixar troca de falar, gentileza. se você me deixar falar, eu vou embora. É melhor. Então, assim, além da população de difícil acesso, seria o próximo tópico, mas é uma realidade menos a nossa realidade. Existem casos isolados da casa e da moradia daquele indivíduo ser de difícil acesso, mas não é bem isso que a gente pensa em discutir, né? Já que a gente está priorizando a população, né? Então, a avaliação da oferta e demanda dos serviços. Eu já estou meio que entrando já nas barreiras que a gente enfrenta. Eu tenho um raciocínio rápido, eu já vou indo. Então, assim, a avaliação de oferta das demandas dos serviços é o que a gente é capaz de oferecer, não só na unidade, como em todo o nosso território. A nossa realidade é recursos humanos. A gente tem uma barreira muito grande em relação a ofertar esse serviço em função da diminuição de pessoas mesmo que sejam capazes de fazer a vacinação. Não que não sejam capazes, mas as atividades da unidade, eu quero de saber, um fluxo de movimento, de multitarefas, né, que a gente é obrigado a exercer, e uma das barreiras que a gente enfrenta nessa oferta é essa. Então, uma das coisas que a gente faz é avaliar essa demanda dos serviços, a nossa dificuldade de complementar, né?
as idas da população não atendidas, quer dizer, as pessoas que não frequentam a unidade vão continuar não frequentando, então essa é mais uma barreira, né? E o quanto essas dificuldades elas podem impedir que as pessoas realmente não façam a vacina. As barreiras culturais, religiosas e políticas a gente observa em menos quantidade, vamos dizer assim. A gente observa mais as barreiras educacionais, o nível, né, de educação da nossa população é baixo, a renda é baixa, a capacitação realmente da população nossa é de baixa renda, ou seja, o nível de compreensão, tentar convencer, o que o Fernando estava falando, tentar convencer uma população que tem um entendimento menor é um pouquinho mais complicado. Então, esse nível, essa barreira realmente é uma realidade. Os grupos e as estratégias de fazer as vacinas, a vacina casa a casa, né, fazer em domicílio, a gente enfrenta essa barreira da distribuição vacinal e da falta de recursos humanos, né, que a gente tem. Eu acho que é isso. A realidade das duas áreas é bastante parecida, só difere um pouco nos números, em que a gente tem muito mais na área 1 idosos em relação, mas a gente tem uma deficiência aí de cobertura também em função de falta de recursos humanos, a gente tem problemas com agente comunitário e tal, então esse levantamento pode não estar tão atualizado. Esses dados a gente pegou no nosso ESUS, tá? Esses dados comparativos que a gente fez. Eu acho que é isso, gente. Andréia, obrigado. Valéria, você quer complementar mais alguma coisa da sua fala? Acho que não, eu complemento à medida que as ideias vão surgindo. Tá joia. Obrigado, Valéria. Você quer continuar? Uhum. Então, a nossa realidade é um pouquinho diferente, porque é área rural, né? E assim, a gente enfrentou há pouco tempo a pandemia e aí eu me deparei, né, eu e Marcelene, com um grande problema. Como vacinar duas comunidades assim, de maneira efetiva e esperar essa comunidade ir até a gente. A princípio a gente tentou, a gente esperou e a gente viu que não ia dar certo. A comunidade, a nossa comunidade, 70% dela é área de difícil acesso, porque assim, são poucas pessoas que moram ali na área central da Capelinha, na área central da Serrinha. A nossa comunidade ela é ramificada e são assim distâncias bem difíceis, tanto que a gente tem dificuldade de fazer visita domiciliar, porque tem que ser com carro. Dificilmente é uma família que está ali perto. Então, quando a gente se viu nessa situação, tendo que vacinar toda a população e essa população com medo de sair de casa, ao mesmo tempo não vem por distância, não vem por medo e a gente tem que ir, como vai ser? E aí a gente chegou numa conclusão, vamos fazer as vacinas nas casas. E a gente já trabalhava fazendo isso, né, Marco? Marco foi médico da gente e a gente já tinha essa estratégia, né? De fazer as nossas vacinas. Para a gente era muito mais fácil ir nas casas do que eles virem a gente. Tem áreas que eles andam em torno de 8 quilômetros a pé, que não vai ônibus. A gente tem áreas que não tem condução. Então, esperar que a pessoa traga, venha com criança, venha idoso, é muito difícil. Então, assim, a gente teve que sair e eu larguei todo o meu serviço deixei pré-natal com a Marcelene assumiu e eu avancei nas casas para vacinar toda a população, tanto da Serrinha quanto da Capelinha, com a vacina do Covid.
E assim a gente conseguiu vacinar toda a nossa população. E a gente descobriu uma coisa, que até então eu achava que quase não tinha população migrante. Mas na pandemia, meus amigos, todo mundo correu para a área rural. E aí eu descobri como eu tinha. E aí o meu número, que era X, foi X ao quadrado. E aí eu tive que descobrir onde estavam essas pessoas. E eu fui descobrir locais da Serrinha e da Capelinha que eu nem conhecia. Eu que trabalhava, nem conhecia. E assim, foi bem positivo. Hoje, assim, eu conheço coisas que eu não sabia e optamos por não fazer o cadastro porque era uma população realmente migrante, né? E hoje a pandemia, né, acabou e as pessoas não moram mais, não residem mais. Mas com isso, por exemplo, quando tem uma campanha de vacinação, como a gente consegue alcançar essas crianças, esses idosos, a gente prioriza, tem essa estratégia 1, né, que é a maior parte da população, né? O que a gente faz? Essa maior parte da população fica um técnico meu na unidade de saúde vacinando essa população que vai no posto e são vacinados. Eu vou às casas com o agente comunitário pegar a população 2 e 3. E aí é pra gente, porque as pessoas idosos que moram mais distantes não vão, gente, não vão, não esperem porque não vão. Crianças que moram mais distantes, os pais não levam, dificilmente levam. E aí não adere, aí, não, mas não adere, não é que não adere, é porque não vão. Se eu for, eles vacinam, entendeu? E aí hoje, o que a gente enfrenta de muita dificuldade? Carro, entendeu? Hoje eu consigo fazer isso, mas me falta transporte para que eu faça. Muitas das vezes eu não consigo ir às casas porque não tem carro. Não tem carro para fazer visita domiciliar. Eu não consigo ir. Eu tenho carro uma vez no mês. Uma vez no mês eu tenho carro para dividir 15 dias na Serrinha, uma vez no mês. Uma vez no mês para Serrinha, no outro mês, uma vez no mês para Capelinha. Então, assim, e a Marcelene, às terças-feiras à tarde. Uma terça-feira à tarde para Serrinha, uma terça à tarde para Capelinha, para outras prioridades. Eu tenho uma técnica da luz. Da luz. Pode ter vacina todos os dias. Ainda temos um grande agravo. Lá, eu digo que parece familiares. A nuvem está sobre nós. Choveu, falta luz. Está sol, falta luz. Tem vento, falta luz. Sem vento, falta luz. E detalhe, você sabe. Você sabe também. Bate asa. Entendeu? E detalhe, é de uma hora para outra. E é horas. E às vezes, a gente, há pouco tempo, a gente perdeu todas as vacinas. Porque faltou luz e a câmara fria falhou. Entendeu? A bateria não segurou. E nós perdemos todas as vacinas. Então a gente optou, como a gente consegue ter um bom controle da nossa cobertura vacinal, das crianças, a gente optou por fazer uma vez na semana. Às segundas-feiras a gente faz na Capelinha, às terças a gente faz na Serrinha. E a gente consegue dar conta com isso. A gente também tentou nas escolas, não deu certo, os pais não gostaram, não aderiram, porque eles querem estar presentes. Então a gente viu que isso na área rural não fluiu bem, entendeu? Mas aí a nossa realidade é um pouco diferente do grupo. Mas, graças a Deus, tem dado certo, mas a gente tem sentido muita falta realmente do transporte, que isso ajudava muito a gente e agora, sem esse carro, a gente tem muita dificuldade realmente para fazer isso. E a população que a gente ia e hoje a gente não está conseguindo ir. Acho que agora a Alice e a Isana pode comentar um pouquinho, porque a nossa T1 é FKD, é uma população de difícil acesso. Mas uma hora a gente observa, eu já disse pessoa que é mais, não é negacionista, né? Mas que está ali. Ali tem grupos anti-vacina, da presença de grupos anti-vacina. Quer falar um pouco da experiência?
é difícil. Lá em Mauá a gente tem, e aliás, ainda tem isso, né? São 3 municípios em Mauá, né? A gente tem Bocaina de Minas, Itatiaia e Resende. E tem uma parte da população de Bocaina de Minas que frequenta o posto de Mauá pela proximidade e que lá tem um grupo muito alternativo, uma galera muito alternativa, assim. E aí tem o Santo Daime, que é uma comunidade muito forte lá também. E essa população, a nossa cobertura vacinal é muito baixa. Só que também acho que não aparece, porque teoricamente eles não são de Mauá, né? São de outro município, né? Não é, são nossos pacientes. E aí agora, quando espalha a informação, a gente teve uma criança que foi internada aqui em Resende há pouco tempo, até que teve uma invaginação intestinal, e foi dito para a família na UTI que tinha sido a vacina, e aí tudo, aí acabou, né? Eles nem frequentam mais o posto, a criança nem vai mais lá. E a do Covid, a Isaura pode falar um pouco melhor, mas a nossa cobertura vacinal do Covid infantil é muito baixa. E aí eu até ia comentar com você, eu sempre pergunto pro pai e pra mãe, você vacinou? Vacinei. O pai vacinou, por quê? Por que você não pode ser vacinada, sabe? Ah, mas era outro momento, as pessoas estavam morrendo, agora o Covid não pegou em crianças, essas coisas. A percepção de risco de morrer. Então a gente tem lá uma luta grande. E eu até já te falei isso em off, assim, que às vezes me falta até dados técnicos para na hora falar, entendeu? Poxa, como que não tem? Tava... E aí você fica, né? E tem outra característica de Mauá, que nem todo mundo, como a sua população, é classe econômica baixa e pessoal, assim, talvez um pouco mais ignorante no sentido, na questão de desconhecimento. Em Mauá a gente tem uma população de classe econômica média e alta, tem a galera que mora no Rio, tem casa em Mauá e vem no fim de semana, né? E tem muita gente, né, nessa onda de fake news, foi uma enxurrada. Então é complicado. É uma comunidade particularmente desafiadora, né? Muito desafiadora. Irritante, como diz. A gente passa a ter. Só para ilustrar a minha experiência, eu trabalhei há quase 20 anos atrás em Mauá. Logo que eu vim para Resende, eu trabalhei lá no último tempo, e a comunidade do Daime já existia na época. E é interessante que na época, claro, o tempo passou, enfim, a gente tinha um contato razoável com a comunidade do Santo Daime, e é curioso, porque eles eram resistentes a muitas vacinas, isso é histórico. Isso não é nenhuma novidade. Isso muito antes dessa coisa de fake news e queda de cobertura vacinal. Mas, curiosamente, talvez até aquilo que eu estava falando, é uma negação seletiva, para algumas vacinas, para outras não. É interessante que a taxa de cobertura vacinal de febre amarela era altíssima. Por quê? Porque eles têm a tradição lá do ritual deles, que eles vão lá para maquiar, que é lá no Amapá, Santo Condenário, que eles vão fazer os rituais deles, e lá a febre amarela acontece. E eles faziam questão de ir no posto, procuravam gente para tomar vacina. E na época eles tinham muito mais dificuldade de ter a vacina, a febre amarela, para oferecer. E eles exigiam, falaram, não, eu vou viajar, eu tenho que vacinar. E é curioso, porque é uma reação aparentemente até contraditória, né? Porque é contra um monte de vacina, a febre amarela ia lá e, não, eu quero vacinar, quero tomar agora, porque eu vou viajar amanhã. E é interessante, né? Porque eles tinham essa postura, não sei se ainda hoje, pelo menos em relação à febre amarela, eles ainda se preocupam. Mas eu acho que só para amarrar um pouco a fala de todos vocês, primeiro, o microplanejamento, que esse documento que eu trouxe para vocês, eu acho que ele é interessante na medida que ele já deixa claro que qualquer estratégia de vacinação não pode ser homogênea, por exemplo, no município todo, porque você tem realidades específicas e foi muito bacana e muito enriquecedor o que vocês trouxeram, com experiências específicas, e vocês conhecem muito bem o território de vocês, sabem os desafios e as facilidades que tem, que às vezes é totalmente diferente de uma área próxima a outra. Por exemplo, a experiência de zona rural é a população de difícil acesso, e vocês conseguem trabalhar com visita domiciliar. Mas, em contrapartida, talvez, até quem trabalha em zona urbana, em áreas mais empobrecidas, você tem um outro componente que, por exemplo, a estratégia de visita, ela é praticamente impedida por questões de violência urbana. E isso acontece hoje em Resende. Então, você hoje deslocar a equipe para ir numa determinada área do seu bairro
a sua equipe pode se expor a risco de violência. Então, vocês percebem que as estratégias têm que ser a partir de vocês. E acho que isso é uma questão. Primeiro ponto que eu queria deixar isso de reflexão para vocês. Por mais que o município queira planejar uma estratégia de vacinação, os gestores, não importa quem está no momento como gestor, tem que escutar quem está na ponta. Porque são vocês que apresentam a realidade como ela é no seu território. E por isso que a atenção primária à saúde é tão importante, porque vocês conseguem perceber essas diferenças e conseguem propor estratégias que são extremamente positivas para o seu território. Então, por isso que o planejamento de vacinação tem que ser muito baseado e escutado na experiência de vocês. Não adianta vir de cima para baixo, vacine, tem que vacinar tanto, porque isso não funciona na prática. E se não existe esse diálogo entre gestão e equipes de saúde da família, dificilmente qualquer estratégia de vacinação vai dar certo. Por conta desses desafios, vocês veem que é uma questão extremamente complexa, varia de classe social, varia de território, varia da forma que você desloca dentro do seu território para oferecer a vacina, entendeu? Então isso acho que é o ponto mais importante que eu queria estar discutindo com vocês aqui. Resumindo, não tem receita de bolo. Quem faz a receita são vocês. Isso aqui são ferramentas para vocês construírem um raciocínio e sistematizar a sua prática na terra. Então, identificar essas populações vulneráveis, saber a estratégia de comunicação coletiva e individual. É isso que faz com que a cobertura de vacinação no seu território seja adequada. Agora, tem questões estruturais. A Valéria apontou muito bem, né? E também a Andréia. Se eu não tenho carro para visita domiciliar, eu posso fazer visita domiciliar, eu não vou conseguir alcançar a minha população. Isso tem que ficar claro isso para o seu gestor. Se você não me oferece o carro, como é que eu vou garantir cobertura vacinal? Por exemplo, falta de pessoal treinado ou equipe com alta rotatividade de técnico que faça a vacinação, multitarefa. A Valéria lembrou muito bem. Quem está na ponta na atenção básica, você tem N tarefas a cumprir. E às vezes a vacina, por uma série de motivos, fica para segundo plano e às vezes chega aquela mãe, naquela hora que tem aquela fila de gente para ser atendida, eu quero vacinar meu filho. Você só tem um técnico. Ele vai ter que fazer a triagem para atendimento do médico e falar, olha, agora eu não posso, eu vou ter que voltar daqui a uma hora e ficar sentada aí esperando vacinar. Essa mãe vai pegar o filho e vai embora, porque ela tem que trabalhar ou tem qualquer outra atividade. Então, são esses detalhes que fazem a diferença. E vocês que estão na ponta têm que ter a sensibilidade e a percepção. E mais ainda, a gestão tem que saber escutar vocês nessas demandas. E saber escutar vocês nas especificidades do seu território. Tá? Não sei se o grupo quer acrescentar alguma coisa, o grupo 1 quer fazer algum comentário sobre a fala do grupo 2 e vice-versa, só para a gente poder encerrar. Eu queria falar. Valéria, fala. Não, eu só queria ter acesso ao documento. Tá. Ó, sobre os documentos. A Valéria colocou o material, eu disponibilizei para a Mari, tá? O documento completo do microplanejamento do Ministério da Saúde, que é um texto um pouco maior. Esse texto que foi disponibilizado para eles em PDF, tá? E aí vai ser disponibilizado para todos vocês. É um material legal de ler, porque isso aí é ferramenta para vocês no dia a dia para pensarem soluções para aumentar a sua cobertura vacinal e abordar individualmente aqueles pacientes ou familiares de crianças que têm essa hesitação vacinal. Eu queria só reforçar o seguinte, hoje se sabe que a queda da cobertura vacinal se deve muito mais à desinformação, mas boa parte da população que deixa de vacinar, o atraso do calendário vacinal, não é porque ela é anti-vacina, ela é o que chama de hesitante vacinal. É aquela pessoa que está insegura, está em dúvida, vê um monte de informação que ela fica... Então, essa população é a maioria das pessoas que deixam de vacinar. Essas pessoas vocês têm acesso e conseguem convencer. Aquela minoria que vai ser o anti-vacina de teoria conspiratória. Vai existir essa pessoa na sua comunidade, vai existir. Mas essa acaba representando uma pequena parcela daquelas pessoas que dificultam o nosso trabalho no dia a dia. Você quer comentar alguma coisa? Eu queria acrescentar a fala do jornalista, eu levantei a questão aqui. Uma ponta de referência quando a gente tem um programa vacinal no município. E às vezes realmente falta esse material. Fica disponível numa unidade tal, num local tal, vai ser um programa de vacina. Isso é uma questão muito Aí a importante. população vem, né, reclamar, a gente tenta argumentar, mas a gente não sabe o que aconteceu. Então, se parasse para todo mundo que teve um problema, que foi solucionado assim, teve essa resolução, para a gente conseguir argumentar com essa população,
seria muito melhor. Porque fica todo mundo rendido. Ah, não é isso, não é isso. Eu fiquei sem saber, inclusive, eu soube, mas foi pela secretaria, não foi pelo médico do CDI, foi pela própria avó da criança que é minha paciente, que comentou, porque eu falei, tá sumida, o que aconteceu? Isso se chama rumor, né? Você sabe por fontes não oficiais de alguma situação que não espelha a realidade. O que você colocou é extremamente importante. O programa de imunização do município e até o Estado, né, de um nível estadual, como eu quero dizer, ele participa desses eventos. Quando você tem que investigar, por exemplo, um suposto evento adverso vacinal, isso com certeza gera um burburinho. Isso é uma falha do sistema como um todo, deve ser coberto de razão. A questão da referência e contra-referência é extremamente importante. Eu acho que no Brasil a gente sempre teve historicamente uma população com alta adesão à vacina. A gente meio que se acostumou a ninguém nunca questionar. Então esse questionamento é o quê? Uns 5, 8 anos talvez que a gente está vivendo na prática. E falta o quê? Vivência do sistema e até nosso, enquanto profissional de saúde, de saber lidar com isso. Nem sempre eles têm uma resposta fácil e às vezes o próprio sistema se omite. Você está coberto de razão. Então essa referência e contra-referência, de fato, ela não existe, mas ela precisa existir. Eu acho que toda vez que acontece esse tipo de situação, tem que cobrar a Secretaria de Saúde, o programa de imunização que está do lado, pegar material informativo sobre a vacina ou sobre qualquer dúvida que possa surgir referente ao tema. A gente sabe que hoje a velocidade de gerar informação é muito grande, principalmente desinformação. Você desconstruir uma desinformação é mais trabalhoso de quem inventa uma desinformação. Isso, aliás, é um desafio global. Inclusive, todas as pessoas que trabalham especificamente com esse tema hoje dizem que a grande dificuldade é você desconstruir uma visão negativa que se constrói sobre uma coisa que fica bem cristalizada. Você usar informação confiável dá mais trabalho do que usar uma informação aleatória que muitas das vezes é totalmente sem acurácia e muitas das vezes falsa. Isso é um desafio. Essa resposta não tem, tá? Assim, uma resposta fácil, isso que eu quero dizer. Mas é necessário. Você levantou para mim o ponto mais importante, a falta de agilidade de dar o retorno. Isso é do sistema como um todo, não é um problema específico que a gente vive aqui presente. É um problema global e nacional. Né? E o que eu sugiro? A gente que trabalha com isso no dia a dia, hoje tem muitos sites oficiais que dão respaldo técnico para a gente, pelo menos, se instrumentalizar no básico para saber como abordar, inclusive, falsas informações ou informações adequadas de vacina. O site, depois eu vou mandar para vocês dessa campanha que tem de vacinação, a vacinação consciência, né, que tem várias instituições nacionais e internacionais divulgando, uma linguagem de fácil acesso, com material didático para a população leiga, você pode baixar e divulgar isso na sua comunidade, já agiliza, pelo menos você ter uma informação rápida, fácil e com uma informação de fácil comunicação com a sua população. Depois eu vou mandar os links, porque aí facilita no dia a dia. A gente hoje é tudo no celular, né? Você já vai lá pesquisar. Ele falou isso para ele, deixa eu dar uma pesquisada para ver se isso é verdade. Eu vou mandar esses links para vocês. Uma coisa pequena, simples e rápida. Você falou desse instituto, né? Você tem convênio com a USP, eles têm vários gibis do Maurício de Souza, da turma da Mônica. Daria uma forma da gente imprimir nas mobilizações, para fazer pinturinha para as crianças, os dizeres, para as crianças e para os pais também. Então eles pegam na infância dos pais. Isso é muito. Tem muito material hoje produzido, uma linguagem simplificada para atingir essa população. Eu vou disponibilizar esse link. Eu acredito que todos aqui, não sei se todas as unidades, mas eu conheço algumas que têm até perfil na rede social. E às vezes usa isso para divulgar as atividades da sua unidade, pode até aproveitar e usar esse espaço também. Hoje, rede social é tudo, né, gente? Não sei se a colega quer fazer um comentário, você levantou a mão. Eu achei que você queria fazer um comentário. Mas assim, a gente tem esses recursos também, né? Hoje a rede social, as próprias unidades de saúde têm usado isso como referência. A própria página oficial da prefeitura também é um espaço que também deve ser usado de forma mais frequente para divulgar essas informações. Isso cabe à assessoria de comunicação, né, do município. E eu acho que tem questões que vão além do nosso escopo aqui, da gente poder resolver. Mas, pelo menos a nível local, com a minha comunidade, com a minha unidade, a gente tem essas estratégias. A colega lembrou dos gibis,
da turma da Mônica, que eu já vi algumas bem legais, eu vou disponibilizar esse material para vocês. Gente, hoje eu queria trazer para vocês mais reflexão, menos respostas e mais perguntas. Mas é para a gente refletir essa nossa prática e dar alguns materiais aí para a gente poder trabalhar melhor no dia a dia. Eu vou dar atividade para encerrar, não sei se alguém quer complementar alguma coisa. Isso acho que é uma dúvida, na verdade foi uma dúvida da gente lá em Mauá. Sim. Que as técnicas que me pediram até para tirar dúvida, a questão da vacina do Covid, está todo mundo em dúvida, essa mudança que teve? Ah, sim, da variante que antes era bivalente, agora é XBB 1.5. Qual é a dúvida? Assim, como é que ficou essa mudança, entendeu? Na verdade, elas queriam saber também por que mudou, se é uma questão técnica, se foi uma questão de conta. Não, é questão técnica, porque todo mundo sabe, né, que as variantes do Covid, diferente de influenza que é muito rápido, o Covid também tem mutações que vão se acumulando e aí o vírus vai aprendendo a evadir, ou seja, escapar do nosso sistema imune. Então a proteção da vacina a longo prazo, para quem se imunizou ou teve a infecção com vírus de versões mais antigas, né, é diminuir, a pessoa volta a ficar mais vulnerável a novas infecções, mesmo que tenha feito o esquema vacinal adequado ou tenha tido a infecção prévia, que eles chamam de imunidade híbrida, é a pessoa que teve infecção mais a vacina. Então, a atual variante que circula a nível global, que é a XBB, ela acumulou mutações que faz com que a eficácia até da vacina bivalente, que usava versões originais do vírus, lá de 2020, depois a Omicron, que foi de 2021 para 2022, teve que fazer uma atualização. A gente não tem que fazer vacina da gripe todo ano? A lógica é a mesma. Então, primeiro, foi uma questão de ordem técnica. Então, hoje a XBB é uma vacina mais eficaz no cenário atual de circulação do vírus do Covid, que hoje está circulando com menos intensidade, mas continua a circular e precisa de fazer essa atualização de imunidade com uma vacina com uma versão atualizada. Então, o objetivo é esse. Então, a XBB hoje oferece mais proteção. E você foca a população de maior vulnerabilidade de complicações. Idosos, pessoas imunossuprimidas, que atualmente a recomendação é fazer uma dose de reforço, pelo menos uma dose no ano, e depois 6 meses, após 6 meses dessa dose, fazer uma nova dose. Não está ainda no esquema, isso é importante entender, que o esquema ainda está, digamos, em construção, né? Não é igual aquelas vacinas que já estão bem estabelecidas. Febre amarela, você já sabe como faz, tríplice viral, até gripe. A gente sabe que influenza é uma vez por ano, porque o vírus muda e você tem que fazer todo ano. Covid, a gente acabou de ter 4 anos da circulação do vírus, ainda está a gente está aprendendo com o vírus como ele se comporta. Então, esse esquema de calendário vacinal de Covid, ele ainda está em construção. Então, essa é uma versão atualizada da vacina, porque garante uma proteção superior à versão que antes tínhamos, que era bivalente. Não sei se eu esclareci sua pergunta. Comentando, até achei interessante o caso que você falou da criança que teve intussuscepção, acredito que eu internada no CTI pediátrico, né? É importante lembrar que isso parece uma informação um pouquinho desatualizada, porque a intussuscepção relacionada à vacina existiu nos anos 90 até o início dos anos 2000 como uma vacina na versão antiga de rotavírus. Todo mundo aqui faz vacina de rotavírus. Era uma versão antiga que tinha um aumento de risco de intussuscepção com a vacina de rotavírus. Essa versão da vacina já não existe há mais de 20 anos. Então, hoje, associar a intussuscepção à vacina, especificamente, se for o caso, não é qualquer vacina que dá intussuscepção. A atual versão não tem mais esse risco que existia de fato, isso é fato. Era um evento adverso que foi descrito no final dos anos 90, no início dos anos 2000, quando foi introduzida a primeira versão da vacina. Então, isso já se passaram 20 anos. Então, é aquela velha história. Não houve que alguém disse que leu uma notícia, que leu não sei o quê, que disse que a vacina causa. Mas esse tipo de situação hoje não é o esperado para a vacina que a gente tem, qualquer vacina, e mais especificamente para a versão que a gente tem atual da rotavírus. Mas há título de curiosidade para esclarecer essa questão que foi trazida para você. E a gente é desafiado no dia a dia com questões que a gente nem para pensar, alguém traz uma questão, peraí, eu tenho que ler, tenho que estudar para poder dar uma resposta mais adequada, né? Esse é o desafio. Fica difícil quando a avó falou que foi dito na UTI. O problema é que, às vezes, a forma como a pessoa entende uma informação ou foi dita, fica difícil. Aí o ideal é conversar com a equipe médica que atendeu a criança. E quem trabalha com terapia intensiva não necessariamente tem um conhecimento específico de evento adverso vacinal.
posso falar isso de ordem prática, enquanto infectologista, que trabalha com colegas intensivistas que, às vezes, trazem informações que não são tão adequadas em relação à atribuição, por exemplo, ao evento adverso vacinal. Ou, às vezes, subestimam o que deveria se pensar. Mas isso faz parte, é inerente às especialidades médicas. Eu, por exemplo, não sou intensivista, então também eu posso cometer falhas de entendimento de coisas na terapia intensiva e vice-versa. Tá? Então a gente tem que ter um pouco de cautela até na interpretação do que essa avó ouviu do colega intensivista, ou até o que o colega intensivista entende sobre o evento adverso vacinal. Porque a mãe e o pai não pararam de levar o neném no posto. Sim, e aí eu fiquei... por isso que a gente tem que ter muito cuidado, não importa a nossa área de conhecimento ser mais específica numa área, a gente tem que ter muito cuidado na hora de atribuir uma situação que você está vendo a uma medicação, uma vacina, ou você dá um diagnóstico fácil. Evento adverso pós-vacinal é um dos maiores desafios de relação de causalidade. Geralmente você tem correlação temporal. A maior parte dos eventos notificados tem correlação temporal. Você tomou a vacina e teve um evento. Agora, você dizer que a vacina causou aquilo, você tem que saber o conhecimento específico da produção da vacina, você tem que saber se aquilo já foi descrito, se aquilo tem plausibilidade biológica, você tem todo um critério muito rigoroso para você fazer essas atribuições. A maior parte dos eventos adversos são coincidentes, ou seja, tem correlação temporal, mas não necessariamente causalidade da vacina. Então isso gera muita confusão. Então é uma coisa muito difícil de interpretar. Então você, enquanto médico ou profissional, antes de você atender um paciente e falar, isso foi a vacina que causou, gente, você tem que ter um cuidado gigantesco, porque muitas das vezes, a maior parte das vezes, provavelmente não é. E se você coloca uma informação dessa enquanto profissional de saúde, que a população confia em você, isso, a vacina pode ter causado, só de ter falado pode ter causado, você tem que ter muito cuidado na hora de falar isso, porque você já cria uma impressão tão negativa que gera esse tipo de situação. Então você vai ler, vai estudar, consulta outros colegas especialistas, antes de você emitir um diagnóstico, entendeu? A gente tem que ser prudente. A faixa etária dessa criança, a incidência de invaginação intestinal idiopática e a incidência de invaginação intestinal por vacina... Você tem outras causas para a intussuscepção. Ela existe, né? Ela nunca deixou. Assim como o síndrome de Guillain-Barré, que muitas vezes é correlacionada à vacina, e tem algumas vacinas que podem desencadear. Isso é sabido. Você não pode negar essa situação. Agora, síndrome de Guillain-Barré acontece normalmente na população. Exposição a qualquer tipo de agente infeccioso, às vezes gastrointestinal, como o vai causar. Por exemplo, síndrome de Guillain-Barré. Isso é basal na população. Agora, a vacina causar, você tem que ter outras informações para dar mais, assim, esse diagnóstico. Chegou a discutir um caso até de suspeita de Guillain-Barré quando a gente fez a discussão de arbovirose. Vocês devem lembrar do caso que eu discuti. É um desafio diagnóstico, não é fácil fazer diagnóstico de causalidade nessas condições. Então a gente tem que ter cuidado. Pode até pensar, tentar entre as nossas hipóteses diagnósticas. A gente tem a obrigação, enquanto profissional de saúde, botar entre as hipóteses, será que isso foi pós-vacinal? A gente tem que investigar, fazer diagnóstico diferencial, antes de atribuir precipitadamente a vacina, uma intussuscepção, uma síndrome de Guillain-Barré. Você tem todo um processo de investigação altamente complexo. Mas isso é importante, tá? Gente, era isso que eu queria fazer. Eu agradeço a todos. Dia 27 ou 28? 27 de agosto vai ser a última etapa. A gente vai discutir doenças negligenciadas e raras, no caso com ênfase em doenças infecciosas, que a gente pode ter na nossa território e a gente pouco pensa nessas doenças, por isso que elas são negligenciadas. A gente vai fechar esse ciclo de treinamento, tá bom? Gente, obrigado, hein?